comigo a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel capítulo 17. Então, somente o versículo 40 para entendermos o que Deus tem para nós outros. 1 Samuel 17, versículo 40, diz assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si, para ele, para si, 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da funda e foi-se aproximando do filisteu. E você diz amém. Preciso da atenção do meu irmão e da atenção da minha irmã. Escute bem isso. Dispensa comentário concernente à introdução de texto histórico, o que a gente leu, porque é sabido que isso aí que a gente leu refere-se quando Davi desceu ao ribeiro para escolher pedras, porque ele iria enfrentar um gigante cujo nome era Golias. Então dispensa comentário. Mas eu preciso da sua atenção para entendermos, na minha opinião, alguns mistérios que devem ser desvendados, principalmente nessa passagem que agora acabamos de ler. Entre eles, primeiro, o nome Davi quer dizer amado do Senhor. O que quer dizer Davi? Para estremecer o inferno, o que quer dizer Davi? Só as mulheres, o que quer dizer Davi? Varões, o que quer dizer Davi? Varões e varoas, Davi quer dizer o quê? Toda atenção é pouca. Seria pedir demais você proferir, falar para no mínimo 2 pessoas que ela, que ele são amados do Senhor? Seria pedir demais? Eu vou pedir de novo, que nem todos falaram, tá? Nem todos falaram. Diz para alguém que está do seu lado: amada do Senhor, amado do Senhor. Agora, se alguém que está do seu lado não falou com você, que você é amada, que você é amado, olha para essa pessoa, diz para ele, diz para ela assim: mesmo sem você falar, eu sou amado do Senhor. Escute isso. Amado do Senhor. Entrando no corpo do sermão, eu não sei se você já percebeu que a maioria de nós pregadores, e isso é muito sério, sempre que falamos de Davi, temos por mania de dar umas pancadas no pai de Davi. A gente bate em Jessé, fala de Jessé, algumas vezes até abate Jessé e toca até no e na moral de Jessé. E a pergunta é simples: será que quem bate em Jessé tem conhecimento de causa? Quem chega a demolir Jessé sabe o que está falando? E a pergunta é muito simples: por que Jessé apanha tanto na boca de nós pregadores? Simples e fácil. Só porque Jessé colocou Davi na fila, mas não colocou na frente da fila. Colocou Davi no número 7. Só por isso. Na hora que o sacerdote foi na casa de Jessé para ungir um rei em Israel, e aí Jessé colocou Davi por último. A raiva dos oradores é só por essa, só por isso. Mais nada. Não tem outra coisa. E diz que Davi era humilhado, que Davi era esquecido, que Davi era auto-menosprezado. Sem falar no absurdo que está se ouvindo ultimamente. Sem falar no absurdo que se ouve ultimamente.
de que Jessé não era pai de Davi. Alguém me ouve? De que Jessé não era pai de Davi. Por sinal, existe até uma tradução bíblica daqui do Brasil, e, na minha opinião, com falta de conhecimento histórico e soteriológico, e hermenêutico, e exegético, enfim, e proferir que Jessé não era pai de Davi. Tem um louco que disse que foi um empregado de de Jessé, que deitou-se com a mulher de Jessé, e Jessé tomou Davi e criou, mas que ele de fato não era filho de Jessé. Isso é um absurdo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, capítulo de número 4, por favor. Rapidinho. Ruth, capítulo 4. Para quem não sabe, Ruth, ela era a bisavó de Davi. Ruth, a moabita, ela era a bisavó de Davi. Ruth, capítulo 4, versículo 17, por favor. Alguém pode ler? Ruth 4, 17, por favor, pastor. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Pai de quem? 22 agora. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Gerou. E aonde eles se baseiam? No Salmo 51. Porque Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Só aí. Dizer que Davi está falando dele no Salmo 51 é dizer: eu não conheço o livro que carrego. Porque o Salmo 51, Davi não está falando dele. Quem conhece de interpretação bíblica, de hermenêutica e de exegese bíblica, sabe perfeitamente que Salmo 51, Davi está orando pela criança. Que criança? Que ele teve um contato sexológico com Batseba, a mulher de Urias. Ela engravidou. Urias morreu. O profeta Natan veio a ele quando esta criança nasceu. Quando Natan revela para ele o pecado dele, ele cai de joelhos, começa a gritar e a chorar. E Natan disse: assim diz o Senhor, os teus pecados foram perdoados. Antes, porém, a criança vai morrer. Então ele não orou pelos pecados dele, ele orou pela criança. E ele começa a gritar e a chorar pela criança. Inclusive os pecados dele já tinham sido perdoados. Quer ver? Segundo Samuel. Capítulo de número 12. Espera aí que eu entro já no texto que agora acabamos de ler. Isso é muito importante. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13, por favor. Segundo Samuel 12, versículo 13, por favor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. O teu pecado não morrerás. Mas, posto com isto, deste motivo,
a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Buscou Davi a Deus pela criança. Então Davi já tinha sido perdoado no versículo 13. Salmo 51, ele está orando pela criança. Versículo 16 desse mesmo capítulo. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou. Resumindo, ele está orando pela criança. Não é por ele, porque o pecado dele já foi perdoado no versículo 13. Salmo 51, ele está orando pela criança. Quando ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe, ele está apresentando a criança, falando pela criança e dizendo, em pecado me concebeu Batsabá. Ele não está orando por ele. Esses malucos que andam por aí dizendo que Davi foi concebido em pecado, que Davi é fruto de um adultério, precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Davi, ele é filho de Jessé, porque se Davi não é filho de Jessé, então Jesus não é o Messias, porque Jesus veio de Davi. E se Davi não veio de Jessé, então Jesus não é o Messias. E até Satanás sabe que Jesus é o Messias. Quer saber por quê? Porque quando Jesus chega em Gadara, Satanás cai de joelhos e grita, Jesus, filho de Davi. Quer ver um outro texto? Quer ver? Quando Saul começou a perseguir a Davi, Davi foge. De repente ele diz, opa, Saul não vai me achar, mas ele pode ir à casa de Jessé, meu pai, e matar meu pai e a minha mãe. Então peraí, eu vou pegar meu pai e minha mãe e vou esconder meu pai e minha mãe, até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. 1 Samuel capítulo 22. Eu volto para o texto agora. 1 Samuel capítulo 22. Versículos 3 e 4. Isso aí é Davi fugindo da espada de Saul. E aí ele descobre que Saul pode matar seu pai e a sua mãe. Podemos ler? Podemos ler? 1 Samuel 22, 3 e 4. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Deixa meu pai e minha mãe aqui. Isso é Davi fugindo de Saul. E ele procurou guarida para o seu pai e para sua mãe. Esses cabras que andam destruindo Davi, demolindo Davi, dizendo que Davi é fruto do adultério, não conhece absolutamente nada de história, de histórico. E o intento é um só. Um só. Uma jogada de Satã. E deixa eu te revelar de onde vem essa ideia. Do cabalismo judaico. Do cabalismo judaico. O cabra lê um livro da Cabala, que é uma seita diabólica judaica, que não acredita que Jesus é o Messias. Por isso diz que Davi vinha de um adultério, para dizer que o Messias ainda não veio. Quero que Satanás saiba de uma coisa.
O diabo bem sabe que o Messias já veio, porque quando ele passa a mão na cabeça, ele vê a marca que o Messias fez lá na cruz do Calvário, porque escrito está: da semente da mulher nascerá um varão, ele esmagará a tua cabeça. Se Jesus é filho de Davi, e se Davi é filho de Jessé, e se Jessé é da tribo de Judá, Jesus é o leão de Judá. Quem entendeu a palavra, aplauda Jesus Cristo, por favor. Partindo desse princípio, voltando para o velho Jessé, escuta isso. A gente tem mania de bater em Jessé, destruir Jessé, demolir Jessé, só por isso. Porque Jessé pegou Davi, olhe para mim, e colocou no final da fila. Isso é muito sério. Gente, mas você tem que entender que Jessé não cometeu nenhum pecado. Jessé estava só fazendo cumprir a lei do país. A maioria de nós outros humilhamos e tocamos na e no moral do Jessé, só porque Jessé não colocou Davi na frente da fila. E quem entende de judaísmo, leis, princípios, sabe que jamais um pai pega o filho de número 2 e coloca na frente do filho de número 1. Porque o que predomina aqui é a lei da primogenitura. O próprio José disse para o pai: não, meu pai, não é assim, concernente a Efraim e Manassés. Jacó, por exemplo, pode observar, lá em Gênesis 49, Jacó, na hora da morte, ele pede os seus filhos para fazerem uma fila, porque ele quer abençoar um por um. E no versículo 33 do capítulo 49 está escrito: e acabando Jacó de dar instrução aos seus filhos e o abençoar, jogou os pés sobre o leito e morreu. É o último capítulo da história de Jacó. Mas observe que ele começa a abençoar um por um e por ordem de chegada ao mundo. O Rúben, por ordem de chegada ao mundo, um por um, um por um. Simeão, Levi, Judá, Gade, Zabulon, um por um. Era uma fila, ele ia abençoando por ordem de chegada ao mundo. O primogênito era o Rubens. Mas eu preciso que você entenda que nessa época José já é o governador do Egito. E sabe onde José está? Na fila. E sabe qual era o número de José? 11. Atrás dele, Benjamim, filho número 12, o último. José podia chegar e dizer: bom, peraí, sou governador. Ô Rubens, é o seguinte, eu tenho que voltar para o palácio, então o pai vai me abençoar já, tá? Porque, você está entendendo, né, Rubens? Sim, senhor, meu governador. Não, José está lá, esperando a hora dele. Você tem que entender que Jessé, gente, não fez nada demais, só fez cumprir a lei da primogenitura. Por isso Davi era o número 7. E se eu te contar que nem o 7º ele era? Se eu te contar que ele era o filho de número 9? 7º ele era dos homens. Mas ainda tinha 2 irmãs, Zeruia e Abigail. Ele era o 7º dos homens, mas era o caçula, o último da casa de Jessé. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro das Crônicas, capítulo 2, rapidinho. E aí eu já entro
no corpo do sermão. Pastor, o trabalho vai terminar assim, é? Tu que pensa. Tu não tem noção do que Deus está preparando para ti nesta noite. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele, diga para ela, você está a uns 18 minutos de um grande milagre de Deus. Achou? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2. Lê aí o versículo 13, 14, 15 e 16. Olha os irmãos de Davi, tudinho aí. Achou? Achou? Quem lê para mim? Por caridade. Quem pode ler? Tu pode ler, meu amado? Pode? E Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o seu terceiro, e Natanael, o quarto, e Radai, o quinto, e Ossem, o sexto, e Davi, o sétimo, e foram suas irmãs, Zeruia e Abigail. Zeruia e Abigail. As mulheres entraram depois, mas quem conhece a história sabe que Zeruia e Abigail estavam na frente de Davi. Ele era o caçula da casa de Jessé. Aonde é que Jessé errou aí? Se dos homens Davi era o número 7. Onde é o lugar do número 7? No número 7, uai. E aí a gente bate Jessé, destrói Jessé, só porque Jessé botou Davi no lugar de número 7. Se ele era o número 7, tu queria que tivesse aonde? Para você entender melhor, foi mais ou menos isso aqui. Ó. Faz uma fila para mim aqui, meu amado, de 7, por caridade. Foi mais ou menos isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ok? Escuta bem isso. Jessé está aqui. O sumo sacerdote Samuel está aqui. Chifre de óleo. E era isso aqui por ordem de chegada ao mundo. Isso aqui. Era isso aqui. Foi passando um por um. Parei, dá uma paradinha aí. Era isso aqui, ó. Isso aqui. A fila é essa aqui, por ordem de chegada. Só que Deus fez diferente. Em vez de Deus vir por lá, Deus veio por cá e fez assim, ó. Ei, vira a fila aí. Pegou? Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Já que você não está pegando a revelação, então deixa eu mastigar bem e te entregar para tu engolir. Eu, pastor Abílio Silva Santana, estou com a palavra profética na boca. E eu venho de Salvador, Bahia, na fúria de uma leoa parida e na força de um touro selvagem. Tão somente para te dizer, a fila vai virar. A fila vai virar. Sabe o que é que Deus fez aqui? Virou a fila. Para se cumprir. Os últimos serão. Mas observe que a palavra não é o último. Se fosse o último, a fila só viraria uma vez. Isso é profético. Os últimos serão os primeiros. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu vou virar muitas filas, muitas filas, muitas filas, muitas filas. Está pegando a revelação? Não está escrito o singular, está escrito os. Sabe por que ele diz os? Porque ele é perito, especialista
acostumado em virar fila. Quer ver? Quer ver? Está escrito que primeiro nasceu Caim. Esse negócio de gêmeos é para quem não conhece Bíblia, tá? Não tem nada de gêmeos. Caim e Abel nunca foram gêmeos. Isso é invenção. Acho que Deus ia fazer um negócio desse? Primeiro menino ser gêmeo? Nem cesariana existia nessa época. Doidou, é? Pensando que Deus é o quê? Carrasco? Está escrito, primeiro nasceu Caim, depois nasceu Abel e acabou. Mas quem primeiro nasceu foi quem? Quem nasceu segundo? Mas quem era o queridinho de Deus? Quem era o queridinho de Deus? Então isso quer dizer que a fila? Caim e Abel virou, ok. Rebeca ficou grávida. Nasceu 2 meninos. Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro? Quem nasceu em segundo? Quem era o queridinho de Deus? A fila? Alguém aqui acredita em milagre? Não. Alguém aqui acredita em milagre? Então acha 2 pessoas e diz para ele e diz para ela: a fila vai virar. Olha para a mesma pessoa e diz para ele e diz para ela: e quando a fila virar, será a minha vez. Lá em Contagem, a fila vai virar. Não deixa nada atrapalhar a sua bênção, tá, querido? Nada. Tem gente que nem na fila tá. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: tá entendendo? Olhe para alguém que está do seu lado e diga: não ligue para quem está fora da fila. Está entendendo? Virou, atenção por favor. Quando a fila virou, Davi tornou-se o primeiro. O sacerdote vem e derrama óleo na cabeça dele. Você tem que entender que aquele óleo que o sacerdote derramava não era um ou outro óleo, senão uma unção real, querido. Era uma unção real, meu amado. Está entendendo o mistério? Uma unção real. Era uma unção real. A unção que Davi recebeu era uma unção. Para o inferno ouvir, era uma unção. Só as mulheres, uma unção. Varões, uma unção. Mas eu tenho que te alertar. Ei, só que por ótica humana, isso é muito sério, gente. Só que por ótica humana, Davi não tinha como ser rei de Israel, mas é nunca. Que é isso, pastor? Que é isso o quê? Por ótica humana, por ótica humana, Davi não tem como ser rei de Israel, mas é nunca. Que é isso, pastor? Que é isso o quê? O que predomina aqui, o que vale aqui, é uma lei denominada de monarquia. Morreu o rei, quem assume? O filho. O rei não tem mais nenhum filho, então vai para a linhagem feminina. E o que é que era feito? Pegava o marido da primogênita. E o genro do rei, caso não tivesse mais filho, é quem assumiria o trono. Davi não é da família do rei. Davi não é nem da mesma tribo do rei. O rei nem sabe que Davi existe. Davi é da tribo de Judá. Ei! E o rei é da tribo de Benjamim ou Benjamim. Como que Davi vai assumir o trono?
Por ótica humana não tem como. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus tem hora que Ele faz algumas promessas que por ótica humana não tem como cumprir. Por ótica humana, aquela unção de Davi era uma mera unção. Olhe para mim para você entender a palavra. Era uma mera unção. Aparentemente não passava de um mero protocolo. E Davi jamais iria assumir o trono de Israel, por ótica humana. E tem algumas promessas que Deus tem feito aos seus filhos. Idem algumas promessas que Deus tem feito. Eu quero que você entenda isso. Que Deus promete, mas por ótica humana não tem como aquilo que Deus te prometeu se cumprir. Não tem. Sabe o que é Deus chegar assim para uma pessoa que não tem aparência? Nem escrever direito sabe, nem ler direito sabe, anda meio escafundado assim, né? E Deus dizer, eu vou te exaltar. Tu vai ser o referencial da tua família. Vai ficar famoso. Aí quem não acredita diz, vai mesmo. Aí vai ser preso. Você vai abrir algumas lojas. Ele diz, vai abrir, arrombar a loja dos outros e vai ser preso. Quer dizer, a pessoa não acredita, olhando por ótica humana. Mas aonde o Senhor quer chegar conosco? Eu quero chegar aqui, só aqui. Se Deus te prometeu, fica tranquilo. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Acabou. Acabou. Aí, ó Davi ungido, unção real. Sabe o que é que Deus acabou de falar com Davi? Um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai ser rei de Israel. Sim ou não? Sim ou não? Mas por ótica humana, Davi tem como ser rei? Nem da família do rei ele era. Não era parente. Olha o outro dia, 24 horas depois. Sabe onde Davi estava? Faz ideia. Trono? Pasto. No pasto. Discuta comigo não, aqui eu conheço. Eu nasci na Fazenda Lopes, em Muritibinha. Trabalhei no Cabo da Enxada até os 18 anos. Nasci na beira do curral, perto da casa da Nega Jana. A minha parteira foi Dona Ingraça, né, uma negona, né? E no livro que eu escrevi errado. A mãe disse, não é Ingraça mesmo. Eu digo, eu pensei que era D. E aí eu botei o nome certo. Então eu nasci na roça. Eu fui criado, sabe, naquela casa que tinha fifó, dependendo da região, lamparina, candeeiro. Para a gente na Bahia, fifó. Então, trabalhei no Cabo da Enxada, enfim. Então eu conheço, de gado eu conheço demais, né? Então era isso aqui mesmo. Isso era Davi. Botou tudo no redil, tudo no curral. De manhã cedo, se assenta num tamborete, pega o ubre, para quem não sabe, as tetas. Pega o ubre, dá uma pancada para cima, pá, que é para ela soltar o ubre, ele... Leite, discuta não, que aqui eu sou mestre. Pá! Pá! Satanás. Ô Davi, tu não foi ungido a rei ontem? O trono é esse aí, é? Ah, tu é rei das cabras. Você tem que entender a revelação. Você tem que entender a palavra rema.
Assim é um monte de gente, chega, sai de um culto desse aqui, escuta isso, e recebe uma palavra de revelação divina, e Deus diz: minha filha, eu vou te exaltar, eu vou te dar o teu carro, vou te dar a tua casa, eu vou te dar o homem do teu sonho, a mulher do teu sonho, eu vou te tirar do muturo, eu vou te erguer. Aí o caba sai com aquela unção, Deus falou, a dívida vai ser quitada, eu vou soprar o teu nome, você será grande. Aí ele sai com aquela unção tremenda. No outro dia, lá está ele, no ponto da van. Aí Satanás, tu não foi ungido ontem? Tu não disse, Deus não falou que ia te dar um carro? Tá vindo, olha lá, é um Gol. Um grande ônibus lotado, olha lá. Um Gol bola. Tá vindo, olha lá. Ó. Aí o caba não vigia, porque ontem ele foi ungido. Hoje, sabe o que ele está? Está pastando do mesmo jeito. Ontem ungido, hoje no mesmo pasto de antigamente. Deus não disse que ia te dar a tua casa do sonho? Diz que vai dar uma casa linda, né? Bem lacrada, que ninguém entra. Uma sepultura. Satanás começa, cadê? Ele não disse que ia pagar tuas dívidas? Aí você que ouviu a mensagem ontem, creu, de repente quando tu olha para o lado, fulano de tal que tu está devendo. E aí? Aí você perde a bênção, porque você começa a murmurar e a dizer, profeta bandido, profeta ninja, pirigueto, ladrão, desgraçado, miserável. E eu acreditei, perdi. Estou vendo o ônibus, está vindo, olha lá. Aí perde a bênção. Com Davi foi diferente. Davi, tu não foi ungido ontem? Estou vendo. Davi. Ô Satanás, deixa eu te contar uma coisa. A unção, quem recebeu? Foi eu? Ou foi tu, infeliz? Foi tu, mas cadê? Cadê o trono? Deus falou, mas não vai cumprir não. Ô Satanás, quem bem sabe que Deus é fiel é tu. Porque ele disse que ia mandar um varão que esmagar a tua cabeça, e tu sabe que o varão está chegando. E quem sabe Davi ainda diz, pelo que eu estou sentindo, vai vir da minha linhagem. Jesus, filho de... E tem mais, Satanás, eu estou nessa aqui, ó. Estou pastando, é verdade. Mas está escrito, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja teu coração. Sabe o que é que Davi estava dizendo para Satanás? Os meus pés estão no pasto, mas o meu coração está no trono. E aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Não, você não pegou, você não entendeu. Eu estou lhe dizendo que queira Satanás ou não, Deus vai tirar você dessa. Quem acredita nisso, aplauda Jesus Cristo, por favor. Concluindo a minha fala, Davi está no pasto, pastoreando, e o coração dele lá no trono.
Por ótica humana não tinha como. Para ser rei, tinha que ser no mínimo parente do rei. E como? Ele está ali. O diabo, tem jeito não. Eu fiz, tem não, fica aí. Mas tu está nessa, estou sim. Por enquanto. Deus vai me tirar. Ah, vai. Mas você não é nem da família real. Tu não tem... Quem me ungiu sabe de tudo isso que você está dizendo, Satanás. Tá? Ou seja, mas não tem como você ser o que profetizaram dizendo que você vai ser, porque tu não tem qualificações, você não tem aparência, você não tem pistolão, você não tem apadrinhamento. Deixa eu te dizer só uma coisa: basta ter simplesmente fé de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Concluindo, de fato. Daí, sim, meu pai, meu filho vai lá na ilha de Sucote, que está tendo guerra lá, filhão, Israel e os filisteus. E meu filho vai lá para saber como está Eliabe, Samai e Abinadab, meus filhos, teus irmãos, e ver se a guerra vai bem. Eu disse, vou sim, meu pai. Escuta isso, é muito importante. Davi pongou na garupa do Jerico e foi, para a ilha de Sucote, para saber como é que ia a guerra. Como alguém que tem conhecimento de causa, eu vou lhe dar um conselho. Quer chegar rápido? Quero. Então não vá de jegue. Não vá. O jegue é uma obra de engano. O jegue, ele finge que corre só para te quebrar. Aí você, ele... Quer um conselho? Vá andando. Tu chega mais rápido. E Davi, como tinha tranquilidade, esse jeguinho tem muito a ver, há um porquê de eu estar falando do jegue. E de jegue eu entendo. Quando eu fiz 12 anos, meu pai me deu 3 presentes. Na roça, na fazenda Lopes. Gloriosa, Chiquindodio e Federico. Gloriosa era uma enxada, Chiquindodio era o facão, e Federico era o nome do jerico que eu coloquei no jegue. Entendeu? Então, quando Davi chega lá, aí ele entrega os pães para seus irmãos e queijo de leite de cabra para o rei. A guerra vai bem, o rei diz, a guerra vai bem. Davi sobe a colina, ladeira, para voltar para colocar os pés no pasto. Quando ele chega lá no alto da colina, escuta a trombeta tocar. Mas tocou com gosto. Ué, que é isso? Ele lá do alto, ele teve uma visão panorâmica. O exército filisteu se arma para guerrear. Do outro lado do exército de Israel, Davi nunca tinha visto uma guerra. Escuta isso. Ele diz, vou assistir a guerra, vou assistir a peleja. E de repente levanta o gigante do outro lado. Ei! Precisa brigar não! Manda um homem do exército de vocês. Pronto, se ele me vencer, acabou a guerra. De repente Davi acha que vai surgir alguém do exército. Todo mundo correu, fugiu. Davi, o que é isso? Todo mundo fugiu. Aí tem gente que não entende bem e acha que é uma coisa anormal. É anormal não, irmão. É não. Posso contar um segredo? Se tu estivesse lá, tu também fugia. Você não está entendendo. O nome dele é Golias. Como é que era? Golias. Quer dizer exilado, posto para fora de sua pátria. Nem a pátria queria ele, imagine. Segundo, Golias tinha 3 metros e 1 palmo de quebra. Encara. Aqui, pronto. Daqui, dá uns 3 metros. Não, suba mais um pouquinho. Suba um tiquinho. Aê. Aí, tu encara? Tu encara? Ser sincero. Não, isso aqui não é nada. 450 quilos de massa muscular. Me diga se você encarava.
Na cabeça, um capacete de 5 quilos e 200 gramas. 90 quilos de coraça. E uma lança de 12 quilos, um botijão de gás. Era entrar no cabo, ele ia flutuar à vontade, voar sem asas. Você tem que entender essas coisas. Eu era novo convertido, nunca vou esquecer disso. Eu vi um anão pregando numa igreja, eu lá sentadinho, e o anão leu uma passagem de Golias. Sabe o que o anão falou? Eu queria que fosse eu. Eu digo, oh meu Deus. Eu quero que você entenda que Davi está indo embora, Davi está indo para casa. A guerra não era dele, Davi não entendia nada de peleja. Davi chama o Jerico para ir embora. De repente ele ouve o edito. O arauto começa a gritar: atenção, exército de Israel! Sua majestade, o rei Saul, manda passar revista à tropa. E Davi escutando tudo lá de cima. Quem venceu o gigante ganhará 3 presentes. Primeiro, o rei vai dividir a riqueza que ele tem com esse homem. Segundo, nem ele nem sua família pagará impostos. Terceiro, vai casar-se com a filha do rei. Quando Davi disse o quê? Casar com a filha do rei? Se eu casar com a filha do rei, quer dizer que todos os filhos podem morrer? E aí então meus pés podem sair do pasto, porque agora eu sou genro do rei. Aí então eu estou entendendo Deus. Deus me trouxe aqui para tirar os meus pés do pasto. Eu estou entendendo Deus. Eu estou entendendo Deus. Eu estou entendendo Deus. Todas as vezes que Deus colocar um gigante na sua frente, um problema na sua frente, uma guerra na sua frente, é porque ele acredita no seu potencial, no seu potencial. Você não está entendendo. Naquele dia Davi disse: eu vou provocar que os meus pés saiam do pasto e eu vá até o trono. Davi disse: agora eu provoco. Ah é? Ah é? Eu não aceito mais estar no pasto. Eu vou vencer esse gigante. Davi pega o Jerico e sai parecendo que estava no cavalo alazão. Davi disse: diga o rei que chegou o homem. Manda tocar a trombeta, avisaram. Golias, o homem apareceu. O homem que vai te vencer, Golias, apareceu. Você imagina a cabeça de Golias como é que ficou? O homem apareceu. Como será esse homem? Deve ser mais forte que eu, mais alto que eu. Como é o nome dele? Davi. Quer dizer o que mesmo? Na linguagem dos hebreus aí? Amado de Jeová. Ai, amado de Jeová. Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Não, eu tenho que me preparar. Parece que vejo Golias fazendo física. Parece que vejo Golias bater um saco. Parece que vejo Golias treinando. Parece que vejo Golias treinando. Isso é Golias treinando. Golias está treinando. E Davi também treinava. Davi também treinava. Davi dobra os joelhos e diz: vai comigo, Jeová, vai comigo. Pastor Abílio, o senhor luta alguma coisa? O que é que tu acha? Luto nada.
Chegou a hora. Davi pega 5 pedras. Quantas pedras? Foi com essas 5 pedras que ele foi. Eu preciso te dizer que ele pegou quantas pedras? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Hein? Davi venceu o gigante. Dispensa comentário, tu sabes que Davi venceu o gigante. Quando o gigante caiu, Davi venceu o gigante, ponga na garupa do jirico e pensa em voltar para casa. Quando ele pensa em voltar para casa, o rei, está escrito, o rei, vem cá. Ele, para onde? Estou indo para casa. Nisso aí? Nesse jegue? Você não é qualquer um não, rapaz. Larga isso. Larga esse jumento. A partir de hoje não tem mais jegue na sua história. Larga isso. E eu faço o quê? Tá vendo aquele carro lá? Tô vendo. O primeiro carro quem vai subir sou eu. O segundo carro quem vai subir é você. Sobe nele. Você não entendeu. Você não entendeu. Já que você não entendeu, eu entendi a revelação, vou passar para tu passa para alguém aí, tá? Diz para ele, diz para ela, Deus está mudando o teu transporte hoje. Eu estou lhe entregando uma revelação da parte de Deus. Deus está mudando o teu transporte hoje. Quem acredita nisso, diga amém.